Encha-me, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Encha-me, declara. Encha-me de novo. Solta sua voz para finalizar. Espírito, Espírito. Espírito, Espírito. Que desce como fogo. Vem como, Senhor. Vem como em Pentecoste. Encha-me, Senhor. Declara. Encha-me de novo. Declara assim, repita assim comigo. Diga, Senhor, meu Deus, eu tomo posse, meu Pai, da força do Senhor. Diga sobre a minha alma, diga sobre o meu espírito, diga sobre o meu corpo, através do nome de Jesus. Só quem crê nisso, diga, assim seja, e aplauda bem forte, Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Pode se assentar, se assente aí no nome do Senhor Jesus. Amém? Quanto de vocês estão bem? Digam amém. Graças a Deus. Então vamos lá. Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus capítulo 15, versículo número 21. Vamos soltar, irmão Jair, só benção. Amém. Então vamos lá. Quinta-feira eu estava lá, vendo o Pai do Senhor. Amém? Vamos lá. Isso, em nome de Jesus. Irmãos, olha só. Amanhã, tá, às 17 ou 19 horas, esperamos vocês aqui, tá? Quem está em casa também, viu? No propósito, irmão, a retomada das obras paradas, viu? O que é que está parado? Tá? Talvez, meu irmão, né? A pandemia levou você a parar algumas coisas, levou você a parar a sua faculdade, levou você a parar o seu negócio, levou você a parar o seu sonho. Então está na hora de você retomar as obras, viu? Está na hora de você, né? Ou o que você precisa construir ou reconstruir, viu? Tá? Segunda-feira passada, irmãos, nós estamos falando sobre Neemias, tá? É uma palavra muito abençoada, tá? Deus deu a direção. Então, na segunda-feira, você vai vir receber a direção e nós vamos orar, tá? Então, se você não tem o pedido de oração, receba o pedido de oração. Receba o tijolinho também, para você estar trazendo para ser ungido o tijolinho, tá bom? O que é que você quer construir, reconstruir ou retomar novamente, tá? Pastor, minha saúde. O médico disse, pastor, que depois que eu tive, né, a Covid, a minha saúde, ela, pastor, a minha saúde, ela ficou meio debilitada. Então está na hora de você retomar, né? Quando eu peguei também o vírus, irmãos, eu fiquei com sequela no meu corpo, né? Fiquei com esquecimento e fiquei com forte dor no meu corpo. Meu corpo ficou inflamado. Aí eu tinha que tomar medicações, irmão Cleomar. Eu tinha que tomar uma medicação que era muito cara, né? Então, eu pensando, né? Fui tomar ceia, o pastor Carlos ministrando a ceia, na ceia eu fui curado, né? Aí, irmãos, eu pensei, falei, peraí, eu pago para tomar aquele negócio na minha veia. Então, por que a unção de Deus não pode entrar na minha veia e me curar dessa inflamação? Foi, meu irmão, naquele dia eu fui curado, fui livre daquela inflamação, daquela dor no meu corpo, né? Porque a pessoa que contraiu o vírus, ela ainda fica 6 meses com sequelas no corpo, muita coisa. A pessoa que ainda fica com sequela ainda por um bom tempo. Minha esposa, depois de um tempo, ela foi fazer uns exames, deu alterado. Aí a médica pediu para ela voltar depois para fazer, porque ainda estava nesse período, né? Aí voltou, aí depois que ela voltou, fez, aí deu uma, né? Ou seja, então, irmãos, você pode, né, amanhã vir orar, né, nesse propósito, nesse período de oração, retomada da sua saúde também, usar a sua fé. Porque, irmãos, aquilo que a medicina não pode, Deus pode. Aquilo que a medicação não pode, Deus pode. Aquilo que uma autoridade, né, um doutor, um juiz, um médico, um advogado não pode, irmãos, tá? Deus pode, viu? No nome de Jesus. Então, amanhã, às 17 ou 19 horas, esperamos vocês aqui no nome de Jesus, tá bom? Então, vamos lá. Mateus capítulo 15, versículo de número 21. Pastor, não, vamos ler primeiro aqui, eu explico para você. Vamos lá. E partindo Jesus dali, foi para as terras de Tiro e de Sidom. 22, vamos lá. Isso. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí você talvez me questiona, pastor, não é o estudo do Apocalipse hoje? Sim, é o estudo do Apocalipse. E por que nós vamos falar dessa mulher? Porque eu disse para vocês, irmão, que assim como Joel falou do fim, assim como Isaías falou do fim, assim como outros profetas falou do fim, tá?
como Mateus 24, né? Assim como Mateus 24, irmãos, ele retrata, né, o antes do arrebatamento, né? Ele retrata pós-arrebatamento e ele retrata o fim. Meu irmão, aí, nessa passagem, irmãos, retrata também algo importantíssimo para mim e para você. Os judeus não, mas para nós sim, tá? Uma revelação em cima disso aqui, meu irmão, que talvez você nunca ouviu, tá? Em cima dessa passagem aí. Vamos lá, versículo 23. Vamos lá. 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. 24. Ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de quem? De Israel. Deixa aí, por enquanto, o Breugredo, fazendo um favor. Tá? Então, é mais ou menos assim, meu irmão. Porque Jesus não respondeu nada para aquela mulher? Porque Jesus, pastor, não respondeu nada para aquela mulher? Porque, meu irmão, aquela mulher, ela não era judia. Ou seja, ela não era um judeu. Então, até hoje, lá em Israel, é mais ou menos assim. Na cabeça deles, é como na cabeça de algumas igrejas aí. Que elas acham que só elas vão entrar no céu, que só eles são certos. Então, na cabeça deles, irmão, nós somos, né? Nós somos, né? Nós fazemos parte do povo de Deus, mas nós somos como se fosse vira-lata, né? Irmão Adilson, me ajuda aí. O cachorro pedigree, é pedigree o nome, né? Tá certo? Pedigree, né? É o cachorro de raça, é isso, né? Registrado de raça, né? É o puro. Então, o vira-lata é o que é misturado, né? Um dia nós fomos lá na São Francisco, irmão, né? Levar a nossa cachorrinha lá. Daí chegou na hora a gente conversando lá e tal, né? Mas porque ela é misturada. Aí o doutor, acho que é Fernando, minha esposa saiu, minha esposa sabia na hora do culto, mas vamos lá. Acho que é doutor Fernando, sei o nome dele. Eu não sei, só sei que minha cunhada só vai atender com ele, o novinho Rodrigo. Aí ele falou, ó, qual é a raça dela? A gente falou, ela é misturada, né? Ela é Shih Tzu com Lhasa. Ele falou, então, você quer que coloque, na verdade ela é vira-lata, né? Mas eu posso colocar Shih Tzu ou Lhasa, porque eu não sabia, irmão. O cachorro pode ser de raça misturada, né, irmão Adilson? Mas se ele for de raça, mas for misturado, é vira-lata, porque é misturado, né? Ele falou, inclusive, vou colocar aqui que ela é Lhasa, porque ela predomina mais por Lhasa, mas nós estamos com uma promoção, né? Uma promoção bem baratinha, se eu não me engano, estava R$900 para castrar ela, né? Aí ele falou, se vocês falar que ela é vira-lata, né, vai ficar, acho que 100 e pouquinho, ela vai entrar na promoção. Eu falei, então vou colocar que ela é vira-lata. Eu não estou mentindo, né? É vira-lata, então coloca aí, vira-lata. Colocou, irmão, nós castramos. Coitada da bichinha, irmão, né? A gente castrou uma castração de ponta, porque a São Francisco é nas melhores, né? Eu fazendo propaganda aqui, né? Ou seja, uma das melhores. Irmão, castrei ela como se fosse vira-lata, né? Mas fazer o quê? Se eles falou, né? Estava lá toda bonita, não questionaram, falaram nada, vira-lata. Então, foi lá, né? Um programa que eles estavam fazendo lá para os vira-lata, né? Castrou ela, né? Então, né? Então, ou seja, na cabeça dos judeus, né, voltando aqui, na cabeça dos judeus, irmão, eles são pedigree, né, e nós somos os vira-lata. Na cabeça deles, samaritanos, cananeus, jebuseus, todos eles eram vira-latas. Principalmente os samaritanos. Tá, outro dia eu vou explicar para você, senhor, sem raça definida. Sem raça definida. Ele falou isso aquilo, né? Ele falou, então vira-lata. Ele escreveu lá isso mesmo. Sem raça definida. Ele falou, então vamos castrar ela, então, por esse valor, então vamos. Aí castrou. Né? Ou seja, então, irmãos, né? Para eles, nós somos sem raça definida, ou seja, nós somos como se fosse vira-latas. Só que nós somos, irmão, cristãos, eles são judeus, depois eu vou explicar para você, não tenho tempo hoje, tá? Eles são judeus, tá? Ou seja, eles seguem a Torá. Tá? O que é a Torá, as leis? Ele segue os Pentateucos, viu? Que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o estudo, que eu acho que vale a pena eu falar com vocês. Eu não preparei, mas deixa eu ver se eu preparei aqui. Se eu preparei, eu vou mostrar para vocês a explicação aqui. Tanta coisa que a gente estuda. Deixa eu ver aqui.
é isso aqui. É assim, irmãos, ó, judaísmo é uma religião. Todos que praticam, tá? Todos que praticam e a pratica é considerado judeus, tá? Então vamos lá. Uns nasceram no judaísmo e outros se converteram ao judaísmo, tá? Tem judaísmo ortodoxo, tá? E tem o judaísmo, né, mais liberal. Ou seja, é como se fosse, né, as igrejas que nós temos aqui tradicionais, que são rígidas, que não assistem televisão, coisa do tipo, e, né, como se fosse nós. Dizem que nós somos a igreja da bagunça, né, que nós somos liberal. Imagina, né? Imagina se a gente fosse realmente liberal, né? Porque a gente ia ver prega dura aqui, coisa do tipo. Dizem que nós somos liberal. Por quê? Porque a gente nós pastores, deixamos vocês andar como vocês querem. Então, na cabeça deles, irmão, desse povo aí, eles querem, né, colocar um fardo, um cargo que a Bíblia diz que não é para colocar. Por quê? Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, não o homem, tá? Quem está entendendo, diga amém, viu? Quem convence, é mais ou menos assim, né? Os ortodoxos, irmão, judeus ortodoxos, eles ainda vestem aquela roupona, tipo aquele vestido que Jesus usava, né? E coisa do tipo. Eles são bem rígidos. A gente estava lá no sábado retrasado, nós tivemos folga, aí nós fomos lá nas águas quentes. Aí, irmão, eu reparei uma moça com um negócio na cabeça, uma moça por sinal bonita, casada com as crianças, né? Ela, o marido, as crianças, todos bonitos, né? E o judeu, irmão, dá para você reparar quem é o judeu, né? Como dá para reparar o italiano. Depois explico para você, tá, a diferença na aparência, tá? Como você olha assim, meu irmão, né? Você já sabe quem é carcerense, né? Você já sabe quem é livramentano, né? Você já está entendendo mais ou menos por quê. Né? Vamos lá. Então, irmãos, aí ela entrou na piscina e tal, minha esposa, né? Gosta de conversar, foi lá, ela, minha sogra, e foi conversar com ela, né? Ela falou que ela era uma judia ortodoxa. O ortodoxo, ele não pode mostrar o cabelo, né? A mulher não pode mostrar o cabelo, né? Para outro homem, para outras pessoas. Só pode mostrar o cabelo para o marido dela, né? Eu fiquei pensando, né? Aí depois até pedi perdão para Deus, irmão. Porque ela estava tampando o cabelo, mas o resto, irmão, o cabelo dela estava bem tampado, mas a roupa que ela estava vestida, então, tipo assim, tampa o cabelo, mas o que é para tampar não tampa, né? Então, tá aparecendo alguns, né, que jogam um fardo, né? Irmãos, jogam um fardo, né? Cobram uma coisa, mas deixam a desejar outras coisas, né? Ou seja, jogam um fardo, mas deixam, irmãos, né, a desejar outras coisas. Então, se é para cumprir uma coisa, tem que cumprir, meu irmão, arrisca, ou, né, de uma forma, né? Ou seja, né? Às vezes, né, joga um fardo sobre a igreja em relação a vestes e coisa do tipo, mas não guarda a língua, né? E assim vai. Né? Então ela guardava o cabelo, mas a roupa que ela estava vestida, né? Enfim. Irmãos, então, está aparecendo alguns nos dias de hoje também, né? Está aparecendo nós. A gente inclui nisso também, tá? Então vamos lá. Então, o judaísmo é a primeira religião, irmãos, tá? Monoteísta do mundo. Ou seja, a primeira religião a crer em um só Deus, tá? Os judeus, eles creem em Deus. Eles não creem em Jesus, tá? Os judeus, eles creem que Jesus ainda vai vir, que Jesus é o Messias que ainda vai vir, tá? Ou seja, é mais ou menos assim. Se você chegar lá em Israel e você falar Jesus, não sei quem é Jesus. Ah, Jesus é um qualquer aí que vai vir. Mas ele não veio ainda, não. Jesus não veio. Para eles, irmão, Davi é mais importante do que Jesus. Tá? Quem está entendendo, diga amém. Então vamos lá. A Bíblia que eles usam se chama Tanar, né? Ou seja, como se fosse uma Bíblia do Velho Testamento. Tá? O termo judeu vem do nome Judá, filho de Jacó. A tribo de Judá era a maior de todas as tribos. Muitos acreditam que muitos judeus descendem da tribo de Judá, devido a ser a maior, tá? Aqui, outra dúvida que eu vou tirar, tá? Que alguns têm. Pastor, por que a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá? Sendo que são 12 tribos, Naftali, né? As outras tribos, né? Por que né? Naftali, Efraim, as outras tribos, né? São 12 tribos. Se tem 12 tribos, por que Jesus
Judá, meu irmão, não necessariamente ele veio da tribo de Judá. Porque, meu irmão, a tribo de Judá, por ser a maior, as outras tribos elas foram ficando e ficou só a tribo de Judá. Por isso o termo judeu, e por isso diz que Jesus veio da tribo de Judá. Viu, meu irmão? Quem entendeu, diga amém. Não necessariamente ele faz parte só da tribo de Judá, viu? Ele faz parte do povo de Deus. Mas como a tribo de Judá era a tribo maior, e como ficou só ela praticamente, então ele descendeu da tribo de Judá, tá? Por isso que diz judeus, viu? Tá? Então vamos lá. Da tribo na época era maior. Israelense, tá? Todo aquele que tem a cidadania de Israel. Nem todo israelense é judeu, viu, irmão? Depois você... até esse dia o missionário compartilhou com a gente. Quem gosta de assistir coisa no YouTube, depois você vai lá no YouTube e coloca lá Israel com a Aline. Se inscreve no canal dela e assiste os vídeos. Ela é brasileira, ela é judia, né? Ela nasceu aqui no Brasil, mas ela tem descendência judia, ela mora lá, ela é judia, ela fala de Jesus, mas ela não crê em Jesus. E por sinal, eu acho que ela fala muito bem de Jesus, irmão, ela admira muito Jesus. Só que ela não é, ela tem um respeito, né, por nós brasileiros, mas ela não é, meu irmão, não é cristã, ela é judia, porque ela só crê no Velho Testamento, ela só crê na Torá, irmãos, ela não crê que Jesus já veio e coisa do tipo, tá? Como a testemunha de Jeová também é assim, tá? Israelense, todo aquele que tem a cidadania de Israel, nem todo israelense é judeu, tá? Como no caso ela tem a cidadania, tá? Por quê? Considerado judeu, todo aquele que se converteu ou nasceu no judaísmo, tá? Só é considerado judeu todo aquele que converteu ou nasceu no judaísmo, tá? Vamos supor, o irmão Jair e o irmão Adilson moram lá em Israel. Mas se eles não converteram, tá? Mas se eles não converteram ao judaísmo, eles são israelenses, tá? Quem está entendendo, diga amém. Mas o Celso, né? E o irmão Creumar moram lá e eles se converteram ou eles nasceram, né, no judaísmo. Então, além deles ser israelense, eles são judeus, tá? Quem está entendendo, diga amém. Por que aprender isso, pastor? Porque tem muita gente que tem dúvida, tem pessoa que não sabe, viu? Porque tudo isso aqui faz parte do que eu vou falar aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Israelita, todo aquele que é filho de Israel, tá? E quem foi Israel, né? Foi Jacó, tá? Jacó foi Israel. É mais ou menos assim, meu irmão, tá? Deixa eu ler de novo aqui. Vamos lá. Israelita, todo aquele que é filho de Israel. E quem foi Israel? Foi Jacó, tá? Então, eu e vocês, irmão, tá? Nós fazemos parte da Israel espiritual, viu? Você não é um israelense, tá? Mas você faz parte da Israel espiritual. Você é um israelita espiritual. Por quê? Porque nós, pela fé, nós somos filhos de Abraão. Nós descendemos de Abraão também pela fé, tá bom? Tá? Quem está entendendo, diga amém, viu? Não tem esse negócio, ai, pastor, você é meu pai espiritual. Não, seu pai é Abraão. Minha filha é só Rafaela, viu? Ai, pastor, não, eu não sou seu pai espiritual, pastor Carlos Soares não é seu pai espiritual, missionário não é seu pai espiritual, bispo, apóstolo, seja quem for, não é seu pai espiritual, quem é seu pai espiritual é Abraão, viu? Repita assim comigo, diga, meu pai espiritual é Abraão, tá? Israelita se difere ao povo bíblico, tá? Judeu, a religião, tá? Israelita se difere ao povo bíblico, judeu, a religião, tá? Israelense, quem tem a cidadania, tá? Israelitas, tá? Israelita, filhos, tá? de Israel, viu, irmãos? Quem está entendendo até aqui, diga amém, tá? Então vamos lá. Quem são os hebreus, pastor? Direto eu vejo isso na Bíblia, tá? Nós vamos ler o livro dos hebreus. Quem são os hebreus? Vamos lá. Gênesis capítulo 14, tá? Abraão foi chamado o hebreu. Os descendentes de Abraão são chamados de hebreus. Abraão é descendente de Heber, né? Por isso é chamado de hebreu. E ele falava em hebraico. Por isso se fala até hoje, tá? Então, meu irmão, querendo ou não, nós também, meu irmão, somos hebreus. Nós também descendemos do povo, tá? Hebreu.
Por quê? Porque nós também, meu irmão, né, fazemos parte, tudo isso que eu estou falando para você é espiritual, tá? Fazemos parte, meu irmão, tá? Da descendência de Abraão espiritual, viu? Tá? Então, meu irmão, por isso os hebreus, eles falavam em hebraico. Por isso, Jesus falava em hebraico e aramaico também, tá? E, pastor, qual era a língua que predominava lá? A língua, irmãos, que predominava lá era o hebreu. O aramaico é a língua. O hebraico, né? O hebraico predominava lá. Tá? O aramaico é a língua mais difícil de ser aprendida no mundo. Mas é assim, ó. O aramaico é como se fosse um dialeto, né? O aramaico era mais usado quando Jesus ia pregar. O hebreu era usado como, por exemplo, né? Nós temos a língua portuguesa, né? Mas aí vai lá para o lado de Poconé. Eles têm lá como se fosse acabei de falar, irmãos, o dialeto, né? Enfim. Aí você vai lá, né, para o sul, eles falam português, mas eles têm um dialeto. Então o aramaico é como se fosse um dialeto. Jesus usava mais quando ele ia pregar, mais nas referências bíblicas quando Jesus ia pregar, viu, irmãos, tá? Quem está entendendo, diga amém. É coisas que às vezes é difícil de você gravar, mas nós estamos ao vivo. Depois você quiser assistir de novo lá na sua casa, você anotar certinho. Se você quiser, eu mando no seu particular, eu tenho estudo aqui, viu? É importante a gente aprender essas coisas, porque às vezes você fica com dúvida, né? Quem são os hebreus? Né? Nos dias de hoje. Quem são os judeus? Eu sou o quê? Né? Você faz parte do povo gentil, viu? Você é um cristão. Repitam comigo, diga, eu sou um cristão. O gentil é o não judeu, tá? O gentil é o não judeu, tá? E os pagões? Os pagões, meu irmão, para nós é como se fosse aquelas pessoas que vivem lá fora, que não se converteu, tá? O evangelho, que não se converteu ainda a Cristo, tá bom? Tá? Quem entendeu até aqui, diga amém. Então vamos lá, voltar ali no nome de Jesus. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Isso, deixa eu achar onde eu parei aqui. E são coisas, irmão, que talvez, né, ninguém nunca parou para ensinar você. Pastor, o que isso vai mudar na minha vida? Talvez, meu irmão, não vai mudar nada. Mas tem pessoas que ela tem dúvida em relação a isso, né? Então, como a gente está falando desse assunto, então nada melhor do que eu enriquecer a mensagem, tá? E te ajudar a você entender mais sobre isso, tá? Eu mesmo tinha muita dúvida sobre isso, irmão, tá? Eu tinha muita dúvida sobre isso, tá? Então, deixa eu ver aqui onde a gente parou. Isso. Pastor, por que Jesus não respondeu nada, né, para ela? Porque ela não era judia. Ou seja, ela não fazia parte do judaísmo. Ela não era convertida. Então, irmãos, eles tinham esse negócio, né? Que eles não falavam com os cachorros, não falavam com vira-lata. Ou seja, né? Antes, meu irmão, das pessoas... Antes, né, antigamente, tá? As pessoas, né? Quando ela era salva pela lei, né, elas eram salvas pela fé, como foi com Abraão, tá? Ou seja, e hoje, né, nós somos salvos pela graça, tá? É mais ou menos assim, antes das pessoas serem salvas, tá? Pela lei, eles eram salvos, irmão, pela fé, tá? Como foi com Abraão, tá? Ou seja, antes de haver a lei, antes de eles se converterem ao judaísmo, Abraão, irmãos, ele foi salvo. Abraão chamou a atenção de Deus. Abraão foi salvo pela fé, tá? Ou seja, pela graça, tá? Então, o judaísmo veio a lei. Aí, meu irmão, eles eram salvos ao praticar a lei, tá? Aí veio Jesus. Hoje nós vivemos o tempo da graça. Então, hoje nós somos salvos novamente pela fé. Viu, meu irmão? Você tem que crer, você tem que acreditar. Então, nós somos salvos pela graça, tá bom? Então, irmãos, aí que acontece? Essa mulher, ela não era judia. Vamos ler de novo aí? E ele respondendo, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perderam a casa de Israel. Então, irmãos, era, né, mais ou menos assim, deixa eu ver essa outra versão que eu estou com ela aqui. Deixa eu ver essa outra versão aqui. Então, irmão, Jesus, ele só tinha sido enviado para o povo de Israel. Até então, meu irmão, né, a salvação, o véu não tinha sido rasgado, meu irmão, para que a salvação chegasse até nós gentios.
para que a salvação chegasse para os cananeus, para os jebuseus, né, para os heteus e para nós também. Era só para o povo de Israel. Mas o que o povo de Israel fez? O que os israelitas fizeram? O que, meu irmão, muitos judeus fizeram? Rejeitaram ele. Por isso que a Bíblia diz, meu irmão, que virão muitos do Oriente e do Ocidente, que somos nós. Os filhos serão lançados fora da mesa, que são eles, tá? E nós assentaremos a mesa com Abraão e seremos salvos. Quem está entendendo, diga amém. Então, era só para eles, irmãos. E repito assim comigo, diga graças. Não, repita comigo, diga graças a essa mulher. Diga, a salvação chegou até nós. Aí, fala assim para mim, diga, por quê, pastor? Continua lendo aí. Versículo de número 24. Vamos lá. Versículo número 24. Já está no 24, é 25. Vamos lá. Versículo de número 25. Olha só. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. 26. E ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. 27. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. 28. Então, respondendo Jesus, ele disse, ó mulher, grande é a tua o quê? A tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou o quê? Ficou sã. Então, meu irmão, essa mulher, a fé dela foi tão grande que mexeu com Jesus. Essa mulher, irmãos, ela era uma mulher cananeia. Pastor, e quem eram os cananeus? Os cananeus eram inimigos mortais do povo de Deus, né? Eu tenho tempo ainda, deixa eu mostrar para vocês aqui quem era, meu irmão, os cananeus. Coloca aí o branco na tela, deixa marcado que nós vamos voltar aí. Levíticos capítulo 18, vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui quem era os cananeus. 18, versículo 3, olha só. Deixa eu te mostrar quem eram os cananeus, tá? Os cananeus, irmão, os cananeus, eles descenderam, irmãos, tá? Do filho de Noé, o Cã, né? Aquele filho, Cã significa cão, tá? Em brasileiro, tá? Ou seja, o Canaã, né? Ou seja, como uma versão diz, o filho de Noé, Canaã. Foi aquele, irmãos, que quando Noé estava embriagado, nu, ele entrou e viu a nudez do seu pai. E Noé foi e amaldiçoou ele, tá? Deus usou Noé para tirar o demônio do mundo e Noé trouxe o demônio novamente com as suas palavras. Olha só, meu irmão, porque você tem que tomar cuidado com as suas palavras em relação à sua família, seus filhos, em relação às suas finanças e coisa do tipo. Olha só o que Noé, ele fez o seu filho se tornar por causa das suas palavras. Vamos lá, versículo 3. Olha só, não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã. Tá? Ou seja, os cananeus, os cananitas, tá? Que descendem de Canaã, ou seja, de Cã, para ao qual eu vos levo. Nem andareis nos seus estatutos. Isso, vamos lá, 4. Fareis conforme os meus juízos e meus estatutos guardareis, para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. 5. Isso. Portanto, os meus estatutos, meus juízos guardareis. Eu quase fazendo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Coloca a versão linguagem de hoje, fazendo um favor. Vamos lá, para ficar mais fácil para a gente entender. Olha só, meu irmão, eu vou usar um termo pesado. Olha só as porcarias que o povo de Canaã praticavam. Olha só, o Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel. Não tenha relações sexuais com uma mulher que seja sua parentela. 7. Não tenha relações com sua mãe, perdão. Isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. 8, vamos lá, versículo 8. Isso, nós vamos fazer uma leitura até o versículo 20. Vamos correr. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. 9. Não tenha relações com sua irmã, seja por parte de pai ou de mãe, ou somente por parte de pai. Não importa que ela tenha sido criada na mesma casa ou em outra. 10. Não tenha relações com a sua neta. Isso seria uma vergonha para você. 11. Não tenha relações com a sua irmã por parte somente de pai, pois ela é irmã mesmo. 12. Não tenha relações com a sua tia, seja por parte de pai ou por parte de mãe. Não tenha relações com a mulher do seu tio,
por par de pai, pois ela é sua tia. 15. Não tenha relações com a sua nora. Não tenha relações com a sua cunhada. Isso seria vergonha para o seu irmão. 17. Não tenha relações com a filha ou a neta de uma mulher com quem você já teve relações. É possível que ela seja sua parenta. Isso seria imoralidade. 18. Não se case com a sua cunhada, irmã da sua esposa, enquanto esta estiver viva. Isso criaria inimizade entre as duas irmãs. Não tenha relações com uma mulher durante a menstruação. 20, coloca o 20 aí. Não tenha relações com mulher de outro homem. Isso se torna por isso, irmão. Tem tanta coisa aí que eu não tenho tempo mais, tá? Essas eram as práticas do povo de Canaã, tá? Ou seja, os cananitas, viu, irmãos? Tá? Então, quando Abraão, irmãos, depois nós vamos fazer um estudo sobre isso aí, tá? Depois nós vamos fazer um estudo profundo sobre isso aí. Então, por que o Senhor está mostrando isso aí? Para você ver quem eram os cananeus. O que eles se tornaram por causa de uma palavra que o pai proferiu por causa do filho, tá? No filho. Quando Abraão chegou lá, era um deserto amaldiçoado. Por isso que, pastor, mas eu não estou entendendo uma coisa. Por isso que você está aqui, viu, irmão? Mas se eles iam entrar na Canaã, e lá era desse jeito, por isso que Abraão foi para lá. Abraão, irmãos, quando chegou lá, era um deserto amaldiçoado. Abraão purificou a terra. Por isso que a Bíblia diz, a nova Canaã. Viu, irmão? A nova Canaã. Eles não entraram nessa Canaã. Abraão chegou, purificou, tá? Porque aonde você chega, quem tem a bênção de Deus, você purifica. Nós vamos estar sobre isso depois. Abraão purificou a terra, tá? Abraão preparou a terra e depois o povo de Israel veio e entrou na nova Canaã. Viu? Por isso que fala nova Canaã. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, então, por que o Senhor está mostrando isso, pastor? Para você ver quem era os cananeus. Irmãos, os cananeus praticavam isso e muito mais. Irmão, tem muita coisa aí, mas eu não tenho tempo. Se você chegar na sua casa e você quiser ler, mas um outro dia, numa oportunidade vindoura, nós vamos estudar mais sobre isso aí. Tem muita coisa para a gente estudar aí, tá? Muita coisa aí para a gente estudar, mas isso numa oportunidade vindoura, tá? Então, irmãos, era um povo perverso. Era um povo literalmente perverso, irmão, abominável, né? Era filho que casava com a mãe, tanta coisa que você leu aí, irmão, que até dá até uma repugnância falar aqui, né? Então, você viu, então, esse era o povo, irmãos, tá? Esse eram os cananeus. Então, por isso que os judeus, tipo assim, irmãos, os judeus, né, eles por eles andar na lei, por eles, né, ter Yahvé como seu Deus, então eles tinham esse povo, eles não se misturavam. Os samaritanos, irmão, né? Os samaritanos foram um povo que era judeus e misturou com esse povo de Samaria, se tornou samaritano. Por isso que eles diziam que era, né, um povo mestiço, um povo misturado, um povo, meu irmão, né, vira-lata, né, mestiço. Então, meu irmão, eles não se misturavam com esse povo, porque eles viviam na lei. É mais ou menos assim, né? É mais ou menos assim, meu irmão, né? Eu não sei se alguém aqui já entrou em uma igreja tradicional e você foi envergonhado por você ter entrado com as suas vestes ou coisa do tipo, né? E o pastor fala, Espírito de Jezabel, não sei o quê, aquilo outro, né? Não sei se alguém aqui já foi envergonhado por isso, mas eu conheço pessoas que já foram, irmão, né? Às vezes, uma vez eu entrei em uma, então eu falei para meu amigo, eu não quero ir. Não, vamos lá e tal, não sei o que, aquilo outro. Eu falei, então vamos. Aí a gente chegou lá. E daqui a pouco, irmão, você quer receber Jesus, você querendo me forçar a receber Jesus. Faltou pegar na minha mão para mim ir lá. Eu falei, não vou. Aí o amigo meu foi lá, falou, e aí, você não vai e tal? Eu falei, não vou, não estou preparado ainda. Então, a gente queria colocar um fardo, coisa do tipo, né? E existem inúmeros exemplos, irmão, de pessoas que, né, foram envergonhadas, foram chamadas por Jezabel, não pôde tomar santa ceia, né? E coisa do tipo. Por quê? Porque, meu irmão, né, na cabeça deles, só podia, ou só pode, meu irmão, não é só quem está bem vestido, coisa do tipo, mas a Bíblia diz que Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Então, esse povo aqui, os judeus, irmãos, eles tinham isso com eles. Eles eram bem rígidos, irmão. Eles eram bem rígidos mesmo, porque eles viviam na lei. Então, se não vivesse a lei, não poderia misturar com eles. Não poderia estar junto.
Só que essa mulher, meu irmão, ela rompeu. Essa mulher, irmãos, pela fé, volta lá, Belgrades. Essa mulher pela fé, Mateus 15, eu acho que é 20, volta no versículo de número 24. Mateus 15, 24, vamos lá. Essa mulher, irmãos, ela rompeu, tá? Ela era uma mulher cananeia, então eles não se aproximavam. Por isso que Jesus, irmão, ele foi andando e não falou palavra alguma, porque eles não falavam, eles não se associavam, eles não faziam negócio, eles não andavam juntos, eles não se misturavam, tá? Olha lá, ó. Jesus respondeu, eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de quem? Israel. Então, meu irmão, eu e você estávamos no sal, eu e você estávamos perdidos. Eu e vocês, irmãos, estávamos, né, como diz o cuiabano, ferrados. E alguns teólogos, irmão, defendem a tese, tá? Alguns teólogos defendem a tese que essa mulher, ela fez o relógio. Já era, meu irmão, já éramos para nós estar vivendo a era do anticristo. Mas alguns teólogos dizem que por causa dessa mulher, o relógio, meu irmão, da salvação, ele travou, ele parou. Porque nesse momento, irmãos, essa mulher pela fé, meu irmão, ela fez com que a salvação abrangesse e fosse liberada para todos na face da terra, porque era só para os judeus, viu? Só o povo de Israel, só os judeus, tá? Só os judeus iriam entrar no reino do céu. Nós não iríamos, não. Então, por causa dessa mulher, viu por que fala dela? No estudo do Apocalipse. Por causa dessa mulher, aí continua. Vamos lá, versículo número 25. Olha só o que mais aconteceu aí. Versículo 26. Viu, meu irmão? Pela fé, essa mulher, irmão, pela fé, ela chamou a atenção de Jesus. E pela fé você também pode chamar a atenção, meu irmão, para mudar a história do seu casamento, das suas finanças, da sua casa, coisa do tipo. Vamos lá. Jesus disse, não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Então, para você ver, Jesus está chamando essa mulher do quê? Pode falar, irmão. O que Jesus está chamando essa mulher aí? De cachorro, de cadela. Não convém eu tirar, ou seja, você está vendo, olha lá, Jesus disse, não está tirar o pão dos filhos, tá? E jogá-lo para os cachorros. Então, meu irmão, o pão, ou seja, o melhor é para os filhos. Então Jesus, irmão, não queria tirar o alimento da boca dos filhos para dar para quem? Os cachorros, viu? Porque eles eram considerados como cachorros, como vira-latas, como coisa do tipo, viu, meu irmão? O Cã, tá? Cã se chama cão, tá? Ou seja, os cananeus, ou seja, os cachorros. Jesus não queria dar para os cachorros, tá? Ou seja, Jesus não queria atender aquela mulher, porque eles eram considerados como cachorros por causa do seu nome e por causa daquilo que eles praticavam fazer. Eles eram os vira-latas, tá? Quem está entendendo, diga amém. Viu? Então vamos lá, versículo 27. Irmãos, só abrindo parênteses aqui, eu poderia muito bem trazer um estudo aqui para você, pregar uma coisa rasa e mandar você ir para casa, mas eu não gosto disso, irmão. Eu gosto de fundo. Eu gosto de levar você a estudar. Eu gosto de mostrar para você, irmãos, crescer. Viu, meu irmão, tá? Porque, às vezes, assim como eu um dia, eu tinha dúvida. E eu não tinha quem me ensinar. Por isso, irmão, eu estudo para me aprender. Para hoje, irmãos, eu fazer a diferença quando foi na minha época. Tá? Aquela pregação presa, aquela pregação que você sai. Você entra com dúvida e você sai com mais dúvida ainda. Meu Deus do céu, mas quem é Canaã? Mas quem é aquela mulher que... Então, ou seja, né? Então por isso, irmão, eu gosto de abrir o leque. Tá? Eu gosto, e como eu disse para vocês, às vezes, a gente falar do Apocalipse, eu vou sair do contexto. Tá? Porque falar do Apocalipse é falar de diversas coisas. É diferente de uma pregação de quarta. Como, por exemplo, quarta-feira, a gente falou sobre união, né? Então eu fiquei só em união, né? Sexta-feira não deu para me fazer o culto, mas nós estamos fazendo estudo do coração. Então eu fiquei só no coração, quinta-feira lá em Levergé. Então é diferente de hoje. O Apocalipse a gente, né, fala de diversas coisas. Então por isso às vezes eu saio do contexto e volto, saio do contexto e volto, tá? Então vamos lá. Sim, Senhor, respondeu a mulher. Mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Tá? Então, meu irmão, aquela mulher, ela bateu de frente com Jesus. Aquela mulher, irmãos, ela... foi orgulhosa, diz que eu sei que é, né?
o Salvador, o Messias, e trata as pessoas assim, né? Aquela mulher poderia rodar a baiana, aquela mulher poderia sentar uma pedra na cabeça de Jesus, aquela mulher poderia dar uma bolsada em Jesus, aquela mulher poderia xingar Jesus, né? Aquela mulher poderia... Não, meu irmão, mas o que aquela mulher fez? Ela foi humilde. A palavra do Senhor Deus diz, meu irmão, né? Que Deus, ele se opõe aos orgulhosos. Deus é a resistência do orgulhoso e os humildes acham graça, o seu favor não merecido. Essa mulher, meu irmão, ela recebeu graça. Ela recebeu algo, um favor que não era merecido. Os cananeus não mereciam. Irmãos, eles praticavam coisas, irmãos, que não era, eles praticavam coisas, irmãos, que era abominável aos olhos de Deus, era contra a lei. E naquele momento, pela fé, essa mulher rompeu. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, que talvez você nunca reparou na sua Bíblia, mas chegar na sua casa, você repara. Você sabia que essa foi a primeira mulher, ou seja, essa mulher, ela foi a primeira pessoa não judeu a Jesus atender? Está na sua Bíblia aí. Leia depois para você ver. Depois dessa mulher que ele começou a cair, meu irmão, Jesus começou a atender outras pessoas. Aí ele foi lá no poço em Samaria, né, falou com aquela mulher samaritana: você quer beber água? Eu quero, Senhor, mas eu não acho quem me dê dessa água. Aí você vê, meu irmão, Jesus atendendo outras pessoas que já não eram judeu mais. Então essa mulher rompeu, essa mulher quebrou, essa mulher pela fé, meu irmão, ela fez, meu irmão, algo sobrenatural acontecer por nós, viu? Porque se não fosse essa mulher, meu irmão, eu e você estaríamos encrencados. Então, essa mulher foi a primeira pessoa não judeu a Jesus atender. Está na sua Bíblia aí. Porque antigamente, meu irmão, tanto no Velho Testamento e tanto Jesus, ele veio só para o povo, só para as ovelhas perdidas de Israel, só para os judeus, não veio para nós. Então essa mulher rompeu, pela fé ela rompeu. Imagina, meu irmão, essa mulher, né? Vamos supor, essa mulher chegando até nós, um exemplo, né? Nós somos o cananeus. Essa mulher chegando: nossa, eu tive com Jesus, a minha filha estava endemoniada, ele deu uma palavra, minha filha foi curada. Aí imagina, né, vamos supor o Jair, vamos supor que a filha é doente. Não, mas eu vou ter ele, porque minha filha tem que ser curada. Aí já pensou o Cleomar com a Evelyn: não, mas a minha filha também está doente. Vamos lá, por que as multidão começou a chegar em Jesus? Por causa disso. Rompeu, irmão, rompeu. Está na sua Bíblia. Depois ele chegou lá, né, teve outros casos, mas é o que eu me lembro de cabeça, né? Aí chegou lá, meu irmão, no poço, né? Ele foi atender aquela mulher. Aquela mulher, irmãos, depois vamos estudar também sobre isso, lá da samaritana do poço lá, né? Que ela era não judia, que Jesus atendeu e falou com ela. Irmãos, aquela mulher, ela já tinha casado 5 vezes. Ela era amaziada, ou seja, ela era... Como que fala quando não é casado, o pessoal faz um documento lá? Esse é o nome, não. Tem um nome que fala, até com esse documento o pessoal consegue entrar lá para fazer visita. União estável, obrigado. Então, irmãos, ela era amaziada. É como se fosse uma união estável. Jesus falou: não, nenhum deles é seu marido. Então Jesus deu uma palavra profética, né? Jesus revelou, palavra do conhecimento, falou: ó, esse não são seu marido. Ela, tal, dialogou com Jesus e tal, queria beber da água. Falou: não, eu sou a água da viva, né? Eu sou a água da vida, né? Aquele que nunca mais terá sede. Aí foi, ele pregou, evangelizou, falou com ela. Ou seja, mas antes disso, irmão, eles não pregavam. Aí depois veio o discípulo, aí depois veio Paulo e abriu até chegar até nós. Mas essa mulher abriu um canal. Essa mulher é mais ou menos assim. O rio, ele corria para cá só para os judeus. Só para você entender, era só aqui. Essa mulher veio e abriu um canal, irmão. Aí chegou no nosso rio e chegou até nós, irmão. Mas antigamente, ou seja, por isso nós somos considerados cristãos. Você não é um judeu. Você é um cristão. Você faz parte da Israel espiritual, mas você não é um judeu. Nós somos cristãos, viu, meu irmão? Quem está entendendo, diga amém. Então essa mulher rompeu, irmãos, tá? Então, ela falou: não, Senhor, mas os cachorrinhos também eles comem debaixo da mesa. Então essa mulher foi humilde. Irmão, você quer achar graça aos olhos de Deus e aos olhos dos homens? Aprenda a ser humilde. Porque se ela fosse orgulhosa, irmãos, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo,
Irmãos, Deus ele é a resistência do soberbo. Deus ele é a oposição do soberbo. Mas a Bíblia diz que o humilde acha graça, né? Ou seja, então, por que às vezes muitas pessoas, irmão, estão se dando mal na vida? Às vezes não é por causa de pecado. Às vezes não é por causa, meu irmão, pastor, mas eu sou dizimista, sou ofertante, pastor, não estou em pecado, eu venho nos cultos, né? Eu busco fazer tudo certo, mas às vezes sou uma pessoa orgulhosa. Sou uma pessoa que não pede perdão, sou uma pessoa que não dá o braço a torcer, sou uma pessoa que não ouve opinião, sou uma pessoa, né, do coração duro, sou uma pessoa que está morrendo afogada, sou uma pessoa estender a mão, você prefere morrer afogada do que mais do que você estender a mão ou coisa do tipo. Humilde acha graça, irmão. Então, essa mulher achou graça, ainda mais se você estiver precisando. Tem pessoas, irmão, que ela precisa, mas ela não é humilde, irmão. Ao invés de pedir ajuda, pedir uma orientação, pedir uma palavra, pedir oração. Ah, não, o pastor vai ficar sabendo da minha vida. Ah, não vou falar com o obreiro, não vou falar com o pastor, não. Ah, não vou falar com o meu chefe, não. Ah, não vou falar com o Beltrano, não. Ah, não vou no banco, não. Mas, meu irmão, mas se você está precisando, essa mulher precisava ver a sua filha. Irmão, se eu precisar, eu vou pedir. Quantas vezes, irmão, eu precisava, eu cheguei no meu sogro e pedi, né? Presta o cartão, isso e aquilo. Ou seja, porque, irmãos, eu precisei, né? Ou coisa do tipo. Se eu precisar também falar com você em relação a alguma coisa da igreja, eu vou chegar até você e vou falar, né? Vou chegar até você e vou falar. Como esse dia a gente precisava pagar uma conta alta da igreja, eu falei com a Bria Grace, falei, Bria Grace, assim, 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 a senhora pode assim, assim, assim. Ela falou, não, pastor, está aqui, né? Ou você foi lá, honrou o compromisso e depois nós fomos lá, né? E repomos. Ela não aceitou, mas eu fui humilde, era algo que ia prejudicar a igreja. Como já falei com a Bria Gilda, né? E como se for preciso, eu vou falar com algum de vocês. Por quê? O humilde, ele acha graça, irmão. Viu? O humilde, ele acha graça. Então, às vezes tem pessoa que ela está precisando, irmão. Tem pessoa que ela prefere morrer do que dar o braço a torcer. Não faça isso, irmão. Então, essa mulher, ela foi humilde. Olha só a resposta. Sim, Senhor, respondeu a mulher. Mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos, né? Então, irmãos, ela poderia, como eu disse, sentar uma pedra na cabeça de Jesus, pegar um tijolo, sentar na cabeça dele, poderia xingar ele, bater boca, coisa do tipo. Mas não, irmão, ela foi humilde. Vamos lá, versículo número 28. Versículo número 28, vamos lá. Isso. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou o quê? Curada. Então, meu irmão, se ela tivesse sido orgulhosa, se ela não tivesse usado a fé, se ela tivesse sido orgulhosa, irmão, ia haver a resistência da filha dela ser livre ou curada. Amém, meu irmão? E coitado de nós, viu? Mas não, ela usou a fé, viu? Irmão, da mesma forma você. Aí tem dois ensinamentos para nós. Fora o que nós aprendemos com ela, mas para nós hoje, viu, meu irmão? Aprenda a usar a sua fé, irmão, viu? Ou seja, insista, persista. Amém, meu irmão? O pastor não está dando certo. Continua na fé até acontecer. Viu, meu irmão? Aquela mulher, ela não recuou. Aquela mulher não desistiu. Aquela mulher, ela foi para cima, irmão, por causa da fé dela. Viu? Por causa da fé daquela mulher, irmãos, a situação da filha dela mudou. Então, meu irmão, tenha fé que no tempo certo. Ou seja, vamos lá. Jesus, irmão, ele fez na hora que ela pediu, ou o milagre aconteceu no tempo de Jesus? O negócio aconteceu na hora dela ou foi no tempo de Jesus? Foi no tempo de Jesus, porque ela pediu, Jesus foi, dialogou, falou, ela foi, não bateu boca, ela foi humilde. Então, meu irmão, continua na fé, porque no tempo certo, no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. No tempo de Deus a porta vai se abrir, no tempo de Deus você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai prosperar, as coisas vão dar certo, enfim, mas enquanto não aconteceu, fica na fé, como Isaac orou durante 20 anos pela gravidez da sua esposa, tá? E o segundo ensinamento, meu irmão, tá? Seja humilde, viu? Seja humilde diante dos homens, seja humilde diante das situações, seja humilde, meu irmão, e assim você vai receber graça, ou seja, o favor não merecido. Quem entendeu, diga amém. Então, coloca a mão no alto do seu coração, curva a sua cabeça no nome de Jesus. Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, pela orientação, pela direção. Meu Deus, aprendemos inúmeras coisas nessa noite, meu Pai.
nessa manhã, perdão. Mas tudo, meu Deus, se resume a essa mulher. Porque se não fosse a ousadia, se não fosse a fé dessa mulher, meu Deus, nós estaríamos, muitas das vezes, nem reunidos aqui nesse momento. Nós, meu Pai, não poderíamos nem estar aqui agora, meu Pai, reunidos, ouvindo essa pregação. Nós poderíamos estar vivendo já a era do anticristo, ou, meu Deus, até mesmo no lago de fogo. Muito obrigado, meu Pai, por o Senhor ter tido misericórdia de nós, e o véu da salvação, meu Pai, ter chegado entre nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Todo-Poderoso Deus, no nome do Senhor Jesus. Então essa mulher, pela sua ousadia, pela fé, ela mudou a história da vida dela e mudou a história da humanidade. Ô meu irmão, pela fé, você pode mudar a sua história. Você pode mudar a história do seu casamento. Você pode mudar a história da sua família. Você pode mudar a história da sua casa. Você pode mudar a história, meu irmão, das suas finanças, da sua vida espiritual. Você pode mudar toda e qualquer história através do nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, pela orientação. Muito obrigado, meu Pai, pela direção ao qual o Senhor nos deu, ao qual o Senhor nos orientou, meu Pai, nessa manhã, através do nome de Jesus. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito, e graças te damos por tudo que o Senhor irá fazer. Nos ensina a ser humilde, Senhor. Já é o segundo domingo que o Senhor tem falado muito ao nosso coração em relação a ser humilde. Tem pessoas, meu Deus, que ela não está melhor. Tem pessoas, meu Deus, que ela não prosperou, ela não foi curada, ela não foi liberta, ela não cresceu, porque ela, meu Pai, não está sendo humilde. Essa mulher foi humilde, a cananeia, e ela recebeu graça. Meu Deus, então desde já nós te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo, meu Pai, que o Senhor irá fazer, através do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Só quem crê nisso, diga assim seja, no nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Amigos de casa, às 18 horas em Levergé e 19 horas aqui. Deus os abençoe, no nome de Jesus.